Muito bem, vamos falar agora do arquivo tablelist.php. Temos aqui arquivo tablelist.php. Vamos ver na aplicação exatamente o que ele é. Então nós temos aqui uma notícia, um determinado parágrafo na notícia, e associado a esse parágrafo nós temos um arquivo associado a ele. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Temos aqui uma determinada notícia, um determinado parágrafo desta notícia, e nós temos dois arquivos associados a este parágrafo. Então, esse tablelist ele é ligeiramente diferente do caixa de seleção, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, vamos ver o seguinte. Temos aqui novamente as variáveis do Tchyra. Nós temos aqui novamente parent id, que é a chave primária da tabela pai, no caso, chave primária da tabela notícia. Nós temos aqui child id, que é a chave primária da tabela filha. E temos aqui o campo operation, que pode ser insert, update ou delete. O que temos de diferença? Nos arquivos anteriores, que nós tínhamos o select, no caso do notícia select e do parágrafo select, nós tínhamos uma instrução SQL que montava um option, que é uma caixa de seleção. Aqui nós teremos uma instrução SQL que vai montar uma tabela, como nós temos aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, um elemento tabela do HTML. Então, aqui nós começamos com o HTML /bootstrap, nós estamos criando a estrutura da tabela. Então aqui tem a tabela, abre tabela, fecha a tabela. Note que o cabeçalho da tabela ele é fixo, então não há nenhuma codificação PHP nisso. Então nós temos aqui, ó, o cabeçalho da tabela. Ele é dividido em uma linha, e essa linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então são justamente essas colunas aqui, ó. 6 colunas. Então são valores fixos. Para isso aqui é necessário entender de Bootstrap e HTML. Então, o importante é que o programador já recebe tudo isso aqui de graça, já vem implementado pelo framework Tchyra. Então, ao clique do botão atualizar, ao clique do botão novo registro, ó, no novo registro ele abriu um formulário para se lançar um novo arquivo. Fechei e voltou para lá. Então, essas funcionalidades já estão implementadas através aqui de uma função no onClick do botão atualizar. Como existe uma função editar registro do onClick do botão novo registro. Isso tudo aqui já é implementado pelo Tchyra Framework. Então, são passados os parâmetros necessários para as devidas ações. Vamos nos concentrar no seguinte. Então, a primeira parte do documento existe uma estrutura HTML que está estruturando uma tabela. Então, note que nesse momento bem aqui, ó, nós temos uma primeira instrução PHP, a gente fecha aqui a instrução PHP e aqui começa um código HTML, que é a parte da tabela. Então aqui nós começamos uma nova instrução PHP e a gente vai ver que é muito similar ao que nós já vimos antes. Abrimos uma conexão com o banco de dados e aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma consulta SQL com base aqui, ó, nós vamos fazer um select na tabela arquivo, cujo parágrafo seja o que está na variável child id. Então, para o nosso exemplo, nós temos que
parágrafo ID é a chave primária da tabela parágrafo, que consta na tabela arquivo, então passa a ser chave estrangeira na tabela arquivo. Então, para eu selecionar todos os arquivos de um determinado parágrafo, basta que no comando select eu faça essa restrição, onde a chave estrangeira, ou seja, seleciona somente os arquivos cujo parágrafo seja o que está contido nesta variável do PHP. Então, isso aqui já vem preenchido, o próprio Tikira já preenche. Como eu disse anteriormente, o programador só precisa se utilizar dessa variável. Então, nesse momento, nós temos o mesmo raciocínio. Uma função pgquery executa essa instrução SQL para uma determinada conexão do banco de dados. O resultado disso, nós jogamos numa variável que chamamos de RS. Esse RS, relembrando, é um result set, é um conjunto de resultados para esta consulta. E aqui tem um elemento diferente. Nós, antes de fato tratarmos os elementos contidos no RS, no result set, a gente usou uma nova função aqui, uma função que nós não tínhamos visto, chamada pgnumRows, ou seja, uma função do PHP relacionado ao banco de dados ProstGui que verifica quantas linhas existe para essa query, para essa execução desse comando SQL. Então, pode ser que um determinado parágrafo não contenha nenhum arquivo. Então, se for o caso, se essa instrução SQL não trouxer nenhum arquivo, ele vai simplesmente desenhar uma tabela do banco de dados, uma única linha dizendo que não existem registros. Vamos ver aqui isso na prática. Vamos pegar aqui uma determinada notícia, um determinado parágrafo da notícia. Então, nesse caso aqui, o parágrafo 3, ele não possui nenhum arquivo associado. Então, a gente faz, vamos dizer assim, o desenho, o complemento do desenho da tabela simplesmente com uma linha dizendo que não há registro. Caso contrário, se existirem registro para aquela consulta, nós vamos fazer. Então, existem vários arquivos associados a um determinado parágrafo. Então, nós já temos aqui o RS, o result set executado anteriormente, executado aqui pelo pgquery. O que a gente vai fazer? Relembrando, um loop. Enquanto existirem registros no result set, vamos jogar cada linha em um vetor, que a gente vai chamar de ARR. Esse vetor vai corresponder a cada linha do resultado do comando SQL. E as posições desse vetor são exatamente as que nós definimos aqui no comando SQL. No caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos trazendo 7 atributos da tabela arquivo. Então, tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada valor do vetor corresponde a um atributo daquela linha que está sendo tratada naquele momento. Nós atribuímos a uma variável do banco de dados, e essa variável do banco de dados vai justamente vai complementar o desenho da tabela. Lembra que a tabela já tem o cabeçalho. Então, vamos lá. Aí basta saber uma sintaxe de como criar uma tabela usando o HTML Bootstrap. Então, nós vamos ter aqui, ó, basicamente, nós teremos a primeira linha e a segunda linha se referem, vamos pegar aqui um registro que tenha dados. A primeira linha, a segunda linha se refere às ações de editar e excluir o registro. Tanto o editar quanto o excluir, ele vai passar como parâmetro a chave primária daquele registro. Então, existe aqui uma função do próprio Tikira que faz a edição desse registro.
A gente só precisa passar os parâmetros corretos, como a chave primária da tabela pai, a chave primária da tabela filha, e aqui seria a chave primária da tabela neto, que é a tabela que nós estamos trabalhando. Então, esse registro aqui, cada registro é identificado por um identificador único. É importante que se passe ele como parâmetro na função editar, porque, lembrando, a função editar, nesse momento, vai chamar um outro formulário, que vai permitir o usuário alterar os dados disso, e chamar, o form vai chamar uma terceira tela, chamado alguma coisa, underline SQL, que vai fazer a persistência dos dados no banco de dados. E lá no comando update, lembram, vai ter uma condição dizendo que atualiza a tabela onde o identificador seja igual a uma determinada chave. E é justamente essa chave aqui, ó. Grandchild ID se refere à chave primária da tabela arquivo. Então nós podemos editar, nós podemos excluir para cada linha, lembrando que nós estamos dentro de um loop. Nós trazemos exatamente o nome do arquivo, o tipo do documento e a ordem. Então nós recebemos essa informação. Então nós podemos editar e excluir cada linha do result set. Então, resumidamente, nós temos esse loop. Nós temos um loop que está montando as linhas da minha tabela. Assim como nós tínhamos um loop que montava as linhas do meu combo box da minha caixa de seleção, aqui nós temos um loop montando as linhas da minha tabela. Então, no final das contas, existe a edição de um registro aqui através de uma caixa de seleção. Existe uma outra forma de edição de registro através da tabela, clicando exatamente nesse botãozinho aqui, nesse lápis que indica a edição de registro. Então, são ligeiramente diferentes, mas executam as mesmas funções. Então nós temos um loop fazendo isso. E aqui nós encerramos a produção de cada linha. Então aqui nós fechamos o corpo da tabela e fechamos a tabela em si. E fechamos os divs que compõem essa tabela. Então, similar ao arquivo que nós vimos do select, parágrafo select, por exemplo, é muito próximo. A diferença é que aqui nós estamos montando uma tabela em HTML que vai permitir fazer a edição de registros. Vamos falar agora do arquivo insUpdateDel form. Vamos lá. Temos uma variável global nova aqui do Tikira, que seria grandchildID, que é a chave primária da tabela neto. No caso, chave primária da tabela arquivo. Também temos uma nova variável chamada SQLOperation, que é idêntica à variável operation. Também possui os mesmos valores: inserção, update ou deleção. Então, similar aos outros arquivos form, primeira funcionalidade é identificar o tipo de operação que está sendo executada. Então pode ser que o usuário solicitou uma edição de registro. Então ele vai entrar aqui, ó. A operação é update. Então quer dizer, o que acontece? Quando ele faz essa edição de registro, nós estamos chamando, esse aqui é um arquivo, que é o similar ao select, só que ele é o table list. Então ele vai chamar um formulário que é carregado aqui. Para não ter que sobrecarregar a rede
e ter o melhor desempenho da aplicação, nós passamos o mínimo de parâmetros possível através do método POST. Então, a única coisa que nós passamos aqui é a chave primária desse registro, ou então a chave primária desse registro. Então, existe aqui um arquivo, existe 2 arquivos associados a um parágrafo. Vamos editar pontualmente este arquivo. Então, eu apenas passo como parâmetro a chave primária. Então, esta nova tela, que é este form que nós estamos trabalhando, foi identificado que foi solicitada uma alteração de registro pelo usuário. Então, o que nós fazemos? Essa quantidade de informação aqui, ó, no total são quantas informações que nós vamos precisar? 12 informações. Ao invés de nós passarmos 12 informações de uma tela para outra, nós passamos apenas a chave primária. E através da chave primária, nós vamos no banco de dados e selecionamos exatamente as informações complementares associadas àquela chave primária. Só fazendo parênteses, a mesma coisa acontece nos arquivos anteriores, nos arquivos form. Existe uma forma diferente. Aqui, diretamente pelo comando, ele diz se é uma operação de atualização ou não, se o usuário solicitou uma edição de registro. Aqui é a mesma forma feito com outro raciocínio. Aqui, se o registro estiver preenchido, se a chave primária estiver preenchida, então quer dizer que esse registro está sendo editado. Então, ao invés de passar, ó, nós estamos aqui, vamos precisar de 7 atributos da tabela parágrafo. Ao invés de a gente passar de uma tela para outra 7 informações, nós passamos apenas a chave primária, e aí esse arquivo form processa no servidor uma instrução SQL que vai trazer as informações complementares. Por que isso é importante? Até mesmo porque nós não sabemos dos vários atributos que existem em uma determinada tabela do banco de dados, quantos desses atributos nós vamos necessitar, já que existe diversos tipos de tela que fazem acesso a uma mesma tabela do banco de dados. Então, para não ter que estar passando vários atributos, e até mesmo porque cada tela tem uma utilização maior ou menor de atributo, a gente simplesmente passa a chave primária, e a primeira ação de uma tabela, de um arquivo form, é de posse da chave primária. Se o usuário está solicitando alteração de registro, nós trazemos os atributos que nós precisamos para preencher o formulário. Nós acessamos o banco de dados, lembrando aqui das funções pgquery, já nossa conhecida, pgfetchArray. Por que o pgfetchArray, no caso aqui, não tem um loop, como a gente viu várias vezes? Porque nós estamos selecionando pontualmente um registro quando a gente amarra, dizendo que a gente quer trazer o registro cujo identificador é o que está nessa variável. Então, trazemos as informações, lançamos em variáveis PHP, e aí simplesmente a gente conhecendo HTML, a gente vai preenchendo cada campo com as informações que vieram do banco de dados. Então, por exemplo, o nome do arquivo, em algum momento aqui, ó, nesse atributo da tag para o nome do arquivo, tem aqui o atributo value, o valor dele. Já vimos isso, vamos repetir. Existe um PHP embutido no HTML que preenche o valor desse campo. E assim por diante. Existe, por exemplo, aqui a URL do link. Então, nesse campo valor, nós embutimos um PHP dentro do HTML para preencher dinamicamente com a informação que foi trazida pelo banco de dados. Então, similar aos outros arquivos form, esse aqui ele é um pouco maior, porque ele é um pouco mais cheio de informação, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Existe aqui a estruturação do formulário com a utilização do Bootstrap. É importante saber Bootstrap a essa altura do campeonato.
existe o preenchimento dos valores através de uma busca do banco de dados. Se por acaso o usuário não executou uma operação de intenção de alteração do registro, então ele não vai entrar nessa sequência. Então todos os valores vão estar como nulo. Então simplesmente quando o usuário atribui a variável nome ao campo, simplesmente ele não vai atribuir nada. Então ele vai vir sem informação, e essa informação na tela para o usuário vai vir em branco. Então é o mesmo raciocínio dos outros arquivos form. Nós desenhamos o form aqui, desenhamos no sentido, a gente está falando no sentido denotativo, né? Nós codificamos o form usando o HTML Bootstrap e nós preparamos ele para que o usuário entre com dados. Esse formulário vai ser solicitado para o registro ser salvo, né? Esse salvar indica inserir ou atualizar ou excluir a informação. Essa tela particularmente ela tem um alto grau de complexidade. Vamos mostrar o seguinte: quando eu quero inserir um novo arquivo associado a um parágrafo, eu tenho a opção de fazer aqui, ó, anexar esse arquivo para que eu faça upload de um arquivo e associá-lo ao parágrafo. Então existe duas ações. Existe a ação que nós já vimos, que seria inserir informações na tabela arquivo, e além disso associar um arquivo físico a este arquivo, né? Associar um arquivo físico ao parágrafo. Então percebam, só que não necessariamente eu preciso anexar alguma coisa. Eu posso simplesmente associar como arquivo um link externo. Então quando desejo um link, não é necessário fazer upload. Se eu mandar atualizar, simplesmente ele desaparece aqui com a opção de fazer upload. Então vê que já é uma complexidade dessa tela. Outra característica é o seguinte: se eu já fiz o upload de um arquivo, eu tento editá-lo, eu não tenho a opção aqui de fazer um upload novamente. Eu posso alterar o rótulo desse arquivo, a data desse arquivo, o tipo, o grau de sigilo, entre outras coisas, mas eu não posso mais fazer um novo upload. Então vamos ver isso aqui na prática. Temos aqui o arquivo form. Então essa explicação aqui é super importante. Qual é a ordem de execução dos comandos dentro desse arquivo .php? Então a primeira coisa que vai acontecer, esse arquivo ele está localizado lá no servidor, é um arquivo .php. As instruções SQL, as instruções PHP serão executadas primeiramente. Então existe um comando SQL buscando as informações no banco de dados referente àquela chave primária da tabela filha. Então essas informações ficam armazenadas em variáveis do PHP. Muito bem, depois disso, a partir daqui vai ser construído a tela já no browser do cliente. Então existe aqui toda uma construção em Bootstrap HTML com as informações que já estão na memória trazidos previamente na execução no servidor das informações do PHP. Então este formulário é construído dessa forma. Após a construção do formulário, encerrou bem aqui o código HTML com o código PHP e começa a execução de scripts, Java Scripts. Então o que acontece? Como foi mostrado, conforme a operação, eu tenho a opção de fazer upload ou não
de arquivos. Então, se a operação for de alteração, conforme foi dito e mostrado, não habilita o botão de upload. Então, é justamente o que esse script aqui faz. Ó. Se a operação, nesse caso aqui, eu estou também misturando, é uma mistura de... Não, aqui não é mistura de nada. Aqui a mistura que eu quis dizer é o seguinte, existe aqui PHP embutido no JavaScript. Esses valores já foram previamente cadastrados. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui já é uma sintaxe JavaScript. Se a operação for de atualização, nós mostramos que alguns campos são escondidos. Então, aqui tem uma sintaxe JavaScript que diz, ó, aquele campo referente a upload, ó, display none, quer dizer o quê? Isso é equivalente a esconder. Entre outras coisas, o próprio caixa de seleção, ele passa a ser um carregamento diferente. Então, o JavaScript aqui ele é muito atuante. Se a operação for de insert, já outros campos passam a serem mostrados e outros passam a serem escondidos. Então, é isso, o JavaScript. E outro ponto importante, nós mostramos que quando a gente quer associar um link a um arquivo, não há necessidade de fazer upload, né? Então, onde é que a gente olha isso aqui? Ó? Existe lá, dependendo, vamos lá, um novo registro. A princípio, existe uma opção de anexar uma mídia ao arquivo, né? Então, mas se eu troco para o tipo da mídia for um link, não me aparece mais essa opção. Onde é que eu vejo isso? Aqui, ó. Existe aqui o elemento HTML com Bootstrap que faz a formatação desse combo box ou dessa caixa de seleção. Então existe aqui um evento em JavaScript que diz o seguinte, ó, onBlur, quer dizer o seguinte, quando você tirar o foco, aí ele vai executar um script. Qual vai ser o script JavaScript que ele vai ser executado? Tipo de mídia alterado. Tipo de mídia alterado, ele está escrito em JavaScript, ele está em um outro arquivo. Esse outro arquivo, nós temos ele aqui, ó. É um arquivo, é uma implementação do Tikira Framework. Aqui nós temos aqui, ó, generic file uploads. Então aqui são funções JavaScript genéricas necessárias para uma tela de upload. E aqui tem, por exemplo, ó, ele chama aquele tipo de mídia alterado. Quando há mudança, ele chama essa função, tipo de mídia alterado. Então, se por acaso o tipo de mídia for imagens, ele vai fazer ele vai esconder alguns campos e mostrar outros campos. Foi justamente o que aconteceu lá com o tipo de mídia igual a 4, quando é link. O que ele fez? Aqueles elementos HTML que permite o upload de arquivo, ele botou aqui, ó, style display none. Quer dizer, o que ele fez? Ele escondeu. Enquanto que outros elementos que não existiam, ele mostrou.